Boa noite, irmãos, graça e paz. Convido você a abrir a sua Bíblia no Evangelho segundo Marcos, no capítulo 10. Marcos, capítulo 10. Como nós sempre fazemos, deixe a sua Bíblia aberta nesse capítulo. Com a Bíblia aberta, ore ao Senhor, peça ao Senhor para falar com você nessa noite. Deus Todo-Poderoso, Deus Todo-Gracioso, Todo-Amoroso, te bendizemos, Senhor, pela alegria que nós recebemos da parte do Senhor quando o Senhor nos atraiu durante todo esse dia e nos trouxe aqui para a tua casa. O Senhor nos trouxe aqui para nós desfrutarmos dessa honra que é podermos cultuar ao Senhor. E como é bom nós estarmos fazendo isso já, Santo Deus. Estamos fazendo quando buscamos o Senhor em oração juntos aqui, reunidos em teu nome. Estamos fazendo quando nós cantamos para o Senhor, louvando o Senhor na beleza da tua santidade. E continuamos fazendo isso quando, neste momento, nós nos aquietamos, nos silenciamos para te ouvir, Santo Deus. Obrigado por essa bênção. Nos ajuda, Santo Deus, a sempre valorizar essa bênção, a sempre termos prazer, podermos nos aquietar para ouvir o Senhor falando conosco. Que o Senhor mantenha sempre em nossos corações o prazer de nos reunirmos para cantar para o Senhor, para te buscarmos juntos em oração. Assim abençoe cada um de nós, assim abençoe a nossa igreja. E agora, Santo Deus, apresento diante do Senhor, apresento e entrego ao Senhor agora cada um dos corações e mentes que aqui estão. E rogo ao Senhor, que é todo-poderoso, que é onisciente, para que o Senhor penetre no mais íntimo de cada coração, no recôndito de cada mente, leve a verdade do Senhor, as tuas preciosas verdades que libertam, que curam, que consolam, que exortam, e que assim então o Senhor cumpra plenamente o propósito do Senhor em cada uma das nossas vidas nessa noite. Para a glória tua, Santo Deus, em o nome santo do Senhor Jesus. Amém. Marcos 10, 32. Aqui no Evangelho, segundo Marcos, no capítulo 10, a partir do versículo 32, o Senhor nos diz assim: Jesus, juntamente com os seus discípulos, eles estavam subindo para Jerusalém, e Jesus ia à frente deles. Então nós voltamos um pouquinho no tempo, porque nós estamos numa série sobre a paixão, morte e ressurreição de Jesus. Essa é a quinta mensagem, e a primeira mensagem foi quando Jesus estava entrando triunfantemente em Jerusalém. Agora nós voltamos um pouco no tempo, no momento em que Jesus está deixando a Galileia para ir para Jerusalém, para entrar triunfantemente em Jerusalém e para fazer todas aquelas coisas que nós ouvimos nas 4 mensagens anteriores. Então, nós estamos concluindo com o início. Os discípulos estavam admirados, enquanto os que seguiam estavam com medo. Novamente, ele chamou à parte os 12 e lhes disse o que haveria de acontecer. 33. Nós estamos subindo para Jerusalém, e lá o Filho do Homem será entregue aos chefes dos sacerdotes e aos mestres da lei. Eles o condenaram à morte e o entregarão aos gentios. Os gentios zombarão dele, cuspirão nele, o açoitarão e o matarão. Mas 3 dias depois ele ressuscitará. Encarnação, paixão, morte, ressurreição e ascensão. Encarnação, paixão, morte, ressurreição e ascensão. Essas 5 palavras, elas resumem as principais etapas do ministério terreno de Jesus,
da obra que Jesus realizou durante aqueles quase 33 anos em que ele viveu aqui nesse mundo. Cada uma dessas etapas tem a sua própria importância para a história da salvação. Em cada uma dessas etapas, Jesus conquistou méritos, dos quais eu e você, que cremos nele, enquanto seus discípulos, desfrutamos. E de todas essas etapas juntas, depende a nossa salvação e, claro, a nossa vida eterna. Por esses dias, nós estamos nos lembrando da paixão, morte e ressurreição do Senhor. E, enfim, então, quais são os méritos de Cristo, dos quais nós desfrutamos nessa nossa jornada com Ele? Méritos esses que foram conquistados por Ele em cada uma dessas etapas, seu ministério terreno. Paixão, morte e ressurreição. Hoje vamos para cada uma dessas três. Começando, claro, então, com a paixão de Cristo. E quando nós pensamos na paixão de Cristo, nós estamos falando sobre as dores do Messias, sobre o sofrimento do Messias, sobre a humilhação a que submeteu o Salvador da humanidade. E começo dizendo que, erroneamente, nós nos concentramos apenas na via crucis, ou na via dolorosa de Jesus. Sim, é claro, nós sabemos, foi um dos piores momentos, tanto é que isso é tão bem explorado pelas artes, livros, pinturas, principalmente nos nossos dias pelo cinema, pela TV, porque foi na via crucis, na via dolorosa, que o fiel foi traído. Foi na via crucis que o justo foi injustiçado. Foi na via crucis que o protetor foi abandonado. Foi na via crucis que o todo amoroso foi torturado. Na via crucis, o cordeiro sem máculas foi publicamente humilhado. Foi na via crucis que o santo foi punido com crucificação até a morte, punição essa reservada para os homens maus, para os pecadores, não para os santos, para os justos, para os puros. Onde está o erro, então? Pensar que a paixão de Cristo, as dores do Messias, se limitaram apenas à via crucis. É como se, como nos é apresentado no cinema, por exemplo, é como se Jesus, né, que viveu aqui por aproximadamente 33 anos, tivesse vivido assim, 32 anos e 11 meses, com tudo correndo bem para ele. E aí, quando ele então se aproximou da cruz, foi que ele sofreu. Mas os outros dias, os outros anos, a grande parte da sua existência aqui nesse mundo foi tranquila, como tranquila é normalmente, né? Pelo menos no geral, como são as nossas vidas. Mas quando ele se aproxima da cruz, quando a cruz está sendo montada, o palco da crucificação está ali preparado para ele, aí foi que ele sofreu. Jesus sofreu somente mesmo da sua prisão até a sua crucificação? Ora, nós sabemos, estamos meditando sobre isso nos últimos domingos, que a via crucis, ela durou algumas horas. Lembremos-nos, Jesus estava orando com os seus discípulos lá no Getsemane. Ele foi preso por volta da meia-noite, de quinta para sexta. Então foi levado ali como um bandido pelos guardas do templo, lá para a casa do ex-sumo sacerdote, o sumo sacerdote emérito, Anás, onde ele então foi submetido ao primeiro julgamento. E eles estavam ali ganhando tempo para montar o Sinédrio, o tribunal dos judeus. Depois ainda, no final daquela madrugada, ele foi levado perante o tribunal, o Sinédrio, lá na casa do atual sumo sacerdote Caifás. Ali os religiosos sentenciaram à morte, mas não tendo autoridade para aplicar a pena capital, conduziram ele então lá para o governador, para o palácio de Pôncio Pilatos, o governador da Judéia. Pôncio Pilatos, tendo certeza
da pureza e da injustiça que estavam cometendo contra Jesus, mas não querendo se envolver com o sangue daquele inocente, mas também não querendo criar problema com a população, com aqueles líderes religiosos, que se livrar de Jesus e o enviou para o governador da Galileia, da região em que Jesus havia sido criado e que estava em Jerusalém por ocasião das festividades da Páscoa. Então, o Herodes Antipas interroga Jesus, nada arranca dele e o devolve para Pôncio Pilatos, que então o sentencia da parte do governo à morte. 9 horas da manhã, Jesus foi crucificado e às 3 horas da tarde ele entregou o seu espírito. 12 horas, 13, 14, 15 horas somente, em apenas 15 horas, Jesus, o homem de dores, conforme nos disse, o profeta Isaías sofreu. Então foram 32 anos, quase 33 anos, tudo tranquilo, e o homem de dores só sofreu mesmo naquelas últimas 15 horas da sua existência terrena? Não. A paixão de Cristo, meus irmãos, diz respeito a toda a humilhação e sofrimentos do Messias. E assim, então, se nós considerarmos quem é Jesus, o maravilhoso conselheiro, o Deus poderoso, o Pai eterno, o príncipe da paz, e nós olharmos assim, então, nessa perspectiva para a vida dele aqui, é muito fácil nós percebermos que toda a sua vida terrena ocorreu em um estado de humilhação. O apóstolo Paulo compreendeu isso e afirmou em Filipenses, lá no capítulo 2, Jesus, embora sendo Deus, ele não considerou que o ser igual a Deus era algo que ele devia pegar-se, mas ele esvaziou-se a si mesmo, ele abriu mão dos seus direitos divinos, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens, e sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte e morte de cruz. Toda a vida humana de Jesus aconteceu em um estado constante de humilhação, de auto-humilhação. Pensemos, por exemplo, que o trono em que Jesus se assentava antes de vir ao mundo era o trono de Deus no céu. O mesmo trono onde ele está sentado agora à direita do Pai. O trono que está sobre todos os tronos. Sentado naquele alto e sublime trono, Jesus, ele instituiu e destituiu todos os governantes que já existiram e virão a existir. Você se lembra da conversa de Jesus com Pôncio Pilatos, que aqui na terra era o homem que tinha poder para decretar a morte de Jesus, e Jesus então se volta para Pilatos, depois de Pilatos ter dito, faz alguma coisa, abra a boca, se defenda, você não sabe que eu tenho poder tanto para te punir quanto para te livrar? Qual a resposta de Jesus? Você não teria nenhum poder se esse poder não tivesse sido dado do céu. Ou seja, eu assentado do trono, eu com o Pai, nós demos esse poder para você. E assim, todos os poderosos que pisaram sobre essa terra, todos os poderosos que ainda haverão de pisar sobre essa terra, só foram e haverão de ser poderosos, porque Jesus, assentado num alto e sublime trono, os instituiu como poderosos. Bem como, assim, todos os que caíram também foram retirados por ele. Daniel entendeu isso muito bem e escreveu lá em Daniel, capítulo 2, versículos 20, 21, 22. Glória ao Deus que muda as estações, que muda as épocas. O Deus que faz a transição entre governos e governos, que levanta os impérios e derruba os impérios. É Ele quem levanta os reis, é Ele quem destrona os reis. Pois bem, é Jesus quem fez tudo isso. E, portanto, como nós sempre refletimos, pensando nessa linha, se Jesus viesse aqui naquele tempo como um imperador romano, o homem mais poderoso do seu tempo, ainda assim seria humilhação. No entanto, Jesus nasceu longe de casa, foi posto num coxo de trato para animais, viveu e cresceu, foi criado, educado na desprezada Nazaré da Galileia por um casal muito humilde, muito simples. Trabalhou toda a sua vida numa humilde carpintaria e morreu como um bandido numa cruz. Jesus, irmãos, lembremos, ele é o Criador do mundo, mas que dependeu de pão
e água para viver aqui nesse mundo. As limitações humanas de Jesus, elas eram muito evidentes. E em momento algum ele as escondeu, muito pelo contrário. Ele quis que suas limitações humanas fossem conhecidas. Ele dependeu, estando aqui entre nós, do básico para a sua vida humana ser possível. Igualzinho acontece comigo e com você. Tanto é que ao final daqueles 40 dias em que ele esteve jejuando lá no deserto, a palavra diz que Jesus sentiu fome. Não é que Jesus não tivesse sentido fome no segundo dia, no terceiro dia, no quinto dia, no 10º dia, não. É que lá no 40º dia, ele já estava quase morrendo de fome. Você se lembra daquele encontro de Jesus com a mulher samaritana, naquele poço de água? Qual era a condição física de Jesus? Ele estava muito cansado, ele estava com muita sede, ele estava com muita fome. E quando ele chega na cruz, já crucificado, ele proferiu 7 frases que foram registradas pelos evangelistas. Ora, sabemos que Jesus ele não tinha tempo nem palavras para desperdiçar. Ele não faria isso, ele nunca fez isso. Então, cada palavra dita por Jesus importa. Quanto mais aquilo que ele falou no ápice do seu ministério, estando cravado na cruz. E quando ele profere 7 frases que ficariam registradas para a posteridade, uma delas foi: eu tenho sede. Nos espetáculos públicos, meus irmãos, os homens exibem as suas glórias, suas forças, suas honras, suas pompas. Jesus, no centro do palco da redenção, enfatizou a sua fraqueza. E quais foram os méritos conquistados por Jesus na sua paixão, na sua dor, no seu sofrimento, na sua humilhação? Sendo um homem de dores, sendo um homem sofredor que sofreu durante toda a sua vida, Jesus conhece as suas dores humanas. Jesus conhece as suas fraquezas humanas. Jesus conhece as suas limitações humanas. Jesus conhece cada uma das suas necessidades humanas, porque na sua humanidade ele sentiu todas essas coisas na sua própria carne, na sua própria alma humana, na sua própria mente humana. E isso faz de Jesus o intercessor perfeito, porque agora ele pode verdadeiramente se compadecer de nós. Por isso mesmo foi que o autor aos Hebreus escreveu: nós temos um grande sumo sacerdote que adentrou os céus, Jesus, o Filho de Deus. Por isso nós podemos nos apegar com toda firmeza à fé que nós professamos. Porque nós temos um sumo sacerdote que se compadece das nossas fraquezas. Porque ele mesmo, assim como eu e você, passou por todo tipo de tentação, porém sem pecado. Ou seja, ele chegou no ápice, no extremo de cada tentação a que nós somos sujeitos. Assim sendo, aproximemo-nos do trono da graça com toda a confiança, a fim de nós recebermos misericórdia, encontrarmos graça que nos ajude nos momentos de necessidade. Sabe qual é a bênção disso? O que é que Jesus conquistou com o seu sofrimento humano? Significa dizer que quando nós clamamos ao Pai, em nome de Jesus, Jesus sabe o que nós estamos dizendo e passando. Porque ele sentiu na sua carne, ele sentiu na sua mente, ele sentiu na sua alma as nossas mais profundas dores. Por isso ele se compadece de nós, verdadeiramente, de fato e de verdade. Por isso, quando você clama a Deus, Deus tem misericórdia de mim, eu estou me sentindo triste. Jesus está como um advogado nosso de defesa, está sentado à direita do Pai, e ali ele intercede por nós, agindo assim: Pai, socorre o mesmo, porque eu sei o que é estar triste. Quando então nós clamamos: Pai, estou triste por causa de alguém que eu perdi. Jesus: Pai, eu sei essa dor. Eu sabia que eu ia ressuscitar Lázaro,
mas ainda assim, quando eu soube da sua morte, eu chorei. Socorre-o, console-o, conforte-o. Pai, tem misericórdia de mim, eu estou me sentindo abandonado, sozinho, traído. Jesus à direita do Pai, Pai, socorre-o. Eu sei o que é a dor da traição, eu sei o que é a dor do abandono, eu sei o que é a dor da solidão. Jesus é o perfeito intercessor, intercede por nós junto ao Pai, porque ao viver aqui, em cada um dos seus dias na sua vida humana aqui na terra, ele sentiu todas as dores, todas as aflições, e enfrentou todas as lutas pelas quais nós passamos aqui. Por isso, verdadeiramente, ele se compadece de mim e de você. Passemos para a morte de Cristo. Infelizmente, muitos invocam o sangue de Jesus como um amuleto nos nossos dias. Sangue de Jesus tem poder, sangue de Jesus tem poder, sangue de Jesus tem poder. E transformam o sangue de Jesus no amuleto, a substância do sangue de Jesus no amuleto, sem entender o ministério do sangue, o significado de dizer que Jesus derramou o seu sangue em nosso favor, e começa a pegar as coisas, a obra do Senhor, as bênçãos de Deus, e transformá-las em instrumentos pagãos, e usar essas coisas como fazem os pagãos. Não, meus irmãos, quando nós pensamos no poder que há no sangue de Jesus, nós não podemos nos limitar no seu sangue material. Quando a Bíblia fala sobre o sangue de Jesus, ela se refere à sua morte, ao seu sacrifício, à sua morte na cruz, à sua maldita morte na cruz. Ele morreu para pagar o preço do pecado. Você se lembra disso? O apóstolo Paulo, ao escrever Romanos 6:23, ele estava citando Gênesis 2:17, quando Deus disse que o salário do pecado é a morte. E assim, então, Jesus morreu para satisfazer a justiça divina. Ele morreu para aplacar a justa ira de Deus Todo-Poderoso. E ele morreu de forma maldita. Gálatas 3:13, citando Deuteronômio 21:23, é maldito quem morrer pendurado no madeiro. Ele morreu como um pecador deve morrer. E o que é que ele conquistou para nós? Do que é que nós desfrutamos na nossa relação com ele a partir da sua morte vicária? Que, embora Jesus tenha morrido como um pecador, sabemos, ele não tinha pecado algum. Ele nunca pecou contra Deus. Ele foi tentado em todas as coisas, sem, no entanto, ter jamais pecado contra o Senhor. Mas quando então ele morre como um pecador, ele não estava pagando por uma pena que era sua. Por isso, então, Jesus conquistou méritos diante de Deus. Jesus conquistou crédito. Jesus conquistou bônus diante do Todo-Poderoso. E o que é que ele faz agora com esses méritos, com esses créditos, com esses bônus? Ele compra os que nele creem. Ele comprou aqueles que creem nele, aqueles que confiam na sua obra, aqueles que confiam na sua santidade, na sua justiça, na sua auto-entrega em nosso favor. E assim ele nos redime, nos comprando para si, nos libertando do poder e do domínio do pecado e da morte. E pensando na ressurreição do Senhor, Cristo, ele ressuscitou, claro, porque antes ele morreu. Morreu e foi sepultado. O seu espírito subiu imediatamente para Deus. Lucas 23:43, Jesus diz, eu lhe garanto, ele falando para o ladrão, hoje mesmo você estará comigo no paraíso. E o versículo 46, Jesus bradou em alta voz, Pai, nas tuas mãos eu entrego o meu espírito, e tendo dito isto, expirou. Seu corpo subiu para o Pai, o seu espírito subiu ao Pai imediatamente, mas o seu corpo ficou no túmulo, morto, sepultado, até o domingo da ressurreição, que nós celebramos hoje. E o que foi a ressurreição? Foi quando Jesus venceu a morte, escapando triunfantemente das suas garras, não escapando como alguém que foge, mas escapando como alguém que derrota aquela que antes tentava o segurar,
e voltando definitivamente para a vida. E o que é que Jesus conquistou com a sua ressurreição? 1 Coríntios 15, 19 a 20. Se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, nós somos os mais infelizes de todos os homens. Mas, de fato, Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo ele as primícias, o primeiro daqueles que dormem. Ele foi, então, o primeiro a ressuscitar definitivamente, para nunca mais morrer, para nunca mais precisar ressuscitar de novo. Ressuscitou uma vez por todas. E ele não será o único, conforme nos ensina a palavra. Haverá outros depois dele. E assim, complementando 1 Tessalonicenses 4,14, se nós cremos que Jesus morreu e ressurgiu, nós cremos também que Deus trará, mediante Jesus, e juntamente com Jesus, aqueles que nele dormiram, aqueles que nele morreram. Por isso nós podemos confiar que o mesmo ocorrerá conosco. A morte não dará a sua palavra final para aqueles que estão em Cristo. A morte não dará a sua palavra final para aquela pessoa que você tanto ama e que morreu crendo em Jesus. A morte não dará a sua palavra final para nós, que também, caso haveremos de morrer e o Senhor Jesus não volte antes, e morreremos com o Senhor. A ressurreição de Jesus é a garantia da nossa própria ressurreição. E quais são os méritos, os créditos, os bônus conquistados por Jesus e que ele compartilha conosco a partir da sua própria ressurreição? Na verdade, meus irmãos, vamos a desfrutar da bênção da ressurreição. Efésios 2:1. Nós estávamos mortos em nossas transgressões e pecados. 6. Deus nos ressuscitou com Cristo e com Cristo ele nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Se ressuscitar é escapar triunfantemente das garras da morte e voltar para a vida, quando nós cremos em Cristo, nós nascemos espiritualmente, não é mesmo? Portanto, nós ressuscitamos espiritualmente. Porque antes de termos o encontro com o Senhor Jesus, estávamos mortos. Ao crermos no Senhor Jesus, fomos transportados da morte para a vida. Nós nascemos de novo, nós nascemos espiritualmente. Portanto, nós ressuscitamos espiritualmente. Aquela então foi a nossa primeira ressurreição, a ressurreição espiritual, da qual nós que cremos em Jesus já desfrutamos. Mas um dia, os fisicamente mortos em Cristo ressuscitarão também fisicamente. E aquela então será a nossa segunda ressurreição, a ressurreição física. E assim, por causa da ressurreição de Jesus, a morte não tem mais poder definitivo sobre nós. Para nós, os que estamos em Cristo, morrer é simplesmente dizer tchau para esta vida e partirmos para nos encontrar com o nosso Senhor. Para nós, os que estamos em Cristo, para os nossos entes queridos que já partiram e que partiram com Cristo, a morte jamais teve efeito condenatório. Porque nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, porque Ele venceu a morte. Mas a morte para os que estão no Senhor Jesus, para os que creem em Cristo Jesus, é apenas partir daqui para irmos nos encontrar face a face com o nosso Senhor. Méritos conquistados pelo Senhor Jesus na sua paixão, morte e ressurreição. Sabendo disso, o que é que nós faremos diante de todas essas bênçãos, das quais nós já desfrutamos aqui nessa vida? Uma vez que Ele não pede paga, Ele não pede retribuição, e nem poderíamos fazer isso. O que então que, movidos por amor, movidos por gratidão, movidos por adoração a esse Deus que assim cuida das nossas vidas, o que é que nós podemos fazer? Viveremos para Ele. Viveremos para a glória dEle. E viveremos em constante celebração. A nossa vida toda será um culto para o louvor da sua glória. Porque Ele é digno, nós reconhecemos isso e lhe somos eternamente gratos. Talvez o chamado do Senhor para você nessa noite é pensar sobre isso. Você frequentemente se lembra do que Cristo conquistou,
ao viver, morrer e ressuscitar aqui em seu favor? E a sua vida, ela está adequada ao sacrifício, à ressurreição, à vida de Cristo aqui? Portanto, o chamado do Senhor para nós é um chamado para adoração, um chamado para gratidão, um chamado para santificação, um chamado para vivermos uma vida que honra aquilo que o Senhor Jesus fez em nosso favor. Contemplando os méritos de Cristo, os quais Ele compartilha conosco, eu te convido a fechar os seus olhos e a orar neste momento. Você precisa pensar sobre isso. Quando Deus olha para a minha vida, Deus se alegra de mim? Deus tem tido prazer na minha vida? Pensando em tudo isso que Jesus fez por mim, em tudo isso que eu desfruto da parte de Jesus, eu tenho manifestado gratidão com o meu estilo de vida, não com palavras, não apenas quando eu canto, mas a minha vida, o meu estilo de vida, tem sido um culto ao Senhor, tem sido uma permanente adoração ao Senhor? Entendendo que não, certamente muitos de nós estamos muito aquém disso, arrependamos disso. E nessa noite firmemos um novo compromisso com o nosso Senhor, dizendo: Senhor, eu não consigo mensurar, é impossível mensurar tudo que o Senhor fez por mim. Eu sei que foi bom, tem sido bom demais, Deus. Como é bom poder chamar Deus de Pai. Como é bom saber que eu escapei das garras da morte. Como é bom saber que se hoje o Senhor me chamar, eu não vou para o inferno, eu vou para o céu, para a sua presença. Como é bom ter essa paz, ter essa convicção, ter essa alegria. Como é bom, Deus, eu poder, lá na minha casa, na intimidade do meu lar, lá no silêncio do meu carro, quando eu estou sozinho, eu poder chamar Deus Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, de Pai. E saber que o Senhor me ouve e olha para mim como um filho. Deus, que maravilha, quantas bênçãos. Senhor, me ajuda a viver uma vida que te honra. Me ajuda a viver uma vida que te agrada. Me ajuda a viver uma vida que é permanentemente um culto ao Senhor. Se você, assim como eu, ora por isso, convido você a ficar de pé. E vamos orar assim ao nosso Senhor. Diga assim para o Senhor, fale isso para o Senhor: Senhor, me perdoe por eu não honrar o seu sacrifício, nem sempre honrar a sua vida aqui, mas Senhor, me perdoa e me muda, porque eu quero honrar o Senhor, o seu sacrifício. Eu quero ter uma vida que honra aquilo que o Senhor fez por mim aqui nessa vida. Senhor nosso Deus, eis-nos aqui o teu povo. Perdoa-nos por nossa ingratidão, por nossa infidelidade, pelos nossos muitos atos de injustiça, mesmo conhecendo o Senhor, mesmo sendo a habitação do teu Espírito, mesmo sabendo desses méritos conquistados por Jesus e dos quais nós já desfrutamos, mas ainda assim conscientemente, quantas vezes nós desonramos o Senhor. Nos perdoa, Santo Deus. Nos perdoa, mas nos converte, nos purifica, nos santifica, nos muda. Porque nós queremos, Santo Deus, comigo, muitos dos meus irmãos aqui nessa noite se unem nessa oração e pedimos ao Senhor para que o Senhor mude os nossos corações, nossas mentes, nossas vidas, para que verdadeiramente nós vivamos vidas que honram o Senhor, honram o seu sacrifício. Para que o Senhor se agrade de nós, como o Senhor se agradou de Jesus. Para que o Senhor se alegre em nós e assim, então, nos alegraremos ainda mais no Senhor. Para a tua honra, Santo Deus, para a tua glória, para a nossa salvação e nossa alegria plena em Ti, em o nome santo do Senhor Jesus Cristo, aquele que encarnou, sofreu, morreu e ressuscitou para nos reconciliar com o Pai. Amém, amém.